Então, muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Muito obrigado pela vossa presença. Reuniu durante esta manhã no Ministério da Agricultura a Comissão Interministerial para a Seca, que é co-presidida pelo Sr. Ministro do Ambiente e por mim próprio. Esta é a segunda reunião. Tivemos uma outra reunião em julho, logo após a sua constituição, e o objetivo é, naturalmente, monitorizar, acompanhar a situação e adotar as medidas que a cada momento se julguem adequadas. Esta reunião tratou de confirmar algumas das medidas que já haviam sido adotadas antes, dada a persistência do fenómeno. Tratámos de um conjunto de outras medidas de curto prazo e também de medidas de médio e longo prazos, para além de um conjunto de medidas de mitigação que incidem, sobretudo, sobre o setor da agricultura. Mas, tratando-se a questão do abastecimento humano, da questão mais importante, eu passaria a palavra e daria a primazia ao Sr. Ministro do Ambiente para prestar algumas informações sobre esta nossa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado. Dizer que, de facto, a situação de seca no país é uma situação preocupante e deixar claro que, apesar de haver diferenças entre as diversas bacias hidrográficas do país, esta é uma situação que toca a todos. Temos que ser todos os portugueses, independentemente do sítio onde trabalhamos, onde vivemos, que devemos assumir a responsabilidade pelo uso muito parcimonioso do recurso água. Apesar do próprio trabalho que a comunicação social tem feito no sentido da divulgação do problema com que Portugal se confronta neste momento, a maior parte da população não sente ainda que está em seca. E isto é resultado de um trabalho muito grande que tem sido feito pelo Governo, que tem sido feito pelas Águas de Portugal, que tem sido feito pelas autarquias, no sentido de honrar aquele que foi um compromisso que assumimos há 2 meses de não faltar água na torneira de nenhum dos portugueses. Isso, de facto, tem acontecido, só que, neste momento, a não melhoria da situação, antes pelo contrário, faz com que um conjunto de medidas de utilização muito parcimoniosa e até de alguma interdição, naturalmente não imposta, mas combinada e que tem sido cumprida com as autarquias num conjunto de municípios da Bacia do Sado. A Bacia do Sado continua a ser a bacia onde o problema é mais complexo, tem mesmo que se estender a todo o país. Nós, em face de um problema de origem natural, sentimos-nos muito confortáveis com aquilo que temos feito. Temos mesmo feito tudo o que está ao nosso alcance, com os planos concretos que definimos, com a Comissão da Seca que criamos, com a disponibilização de verbas para, nomeadamente, nos espaços percorridos por incêndios, garantir a recuperação da rede hidrográfica e confrontamos-nos também, neste momento, com um problema que é mais grave do que era há 2 meses atrás, porque há 2 meses atrás foram identificadas as necessidades de abastecer com caminhões de cisterna, e as Águas de Portugal guardaram 500 mil euros, meio milhão de euros, para que o pudessem fazer junto de pequenos aglomerados, mas há agora uma cidade, e não só uma cidade, que é Viseu, onde este problema se está a verificar. Isto é, já não estamos propriamente a falar do caminhão que esporadicamente vai levar água ao reservatório de uma pequena aldeia no Entrado dos Montes ou na beira interior. E por isso, esta operação, que é cofinanciada pelo Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental, que vai fazer com que 25 caminhões de cisterna, podendo representar 650 viagens por dia, levem água à zona do país onde é, neste momento, mais complexo garantir a perenidade e a segurança do abastecimento. De uma maneira geral, mesmo na Bacia do Sado, nós podemos garantir que, a partir de origens superficiais, temos sempre água para 1 ano. Temos sempre água para 1 ano. Mas, no caso da Albufeira de Fagilde, que abastece Viseu, que abastece Nelas, que abastece Mangualde, isso de facto não é possível. Nós só teríamos, se nada fizéssemos a partir de hoje, água para 1 mês. E por isso, com uma grande importância, um grande destaque às autarquias, que são as entidades responsáveis de primeira linha, aquilo que nós estamos a fazer é levar água tratada a partir do Planalto Beirão para os reservatórios de Viseu,
Com isto estamos a deixar a Albufeira de Fagilde a ser necessária apenas para abastecer Mangualde e Nela, estamos a aproveitar a água de uma pedreira, colocando aí uma ETA móvel para abastecer uma freguesia em concreto em Viseu, enfim, um conjunto de intervenções que garantem e que permitem honrar este compromisso do Governo de que nunca a água faltará nas torneiras dos portugueses. Mas não pode, em situação alguma, este esforço ter uma leitura inversa. Isto é, isto está a acontecer porque existe um esforço grande e um gasto, naturalmente, associado a esse mesmo esforço. E, por isso, nós temos mesmo que iniciar agora uma campanha de comunicação. Uma campanha de comunicação que tem uma dimensão mais voltada para a urgência, mas que tem uma outra dimensão mais voltada para um tempo mais lato, um tempo em que as alterações climáticas são uma evidência, que faça com que o uso sustentável da água seja mesmo uma preocupação do dia-a-dia do comum dos portugueses. No que ao setor agrícola diz respeito, como sabem, já estão em vigor e em execução um vasto conjunto de medidas desde outubro do ano passado. Medidas, em primeiro lugar, para o abeberamento dos animais, que é a primeira preocupação. Começámos em 9 municípios do distrito de Beja, alargámos depois esta medida aos 3 distritos alentejanos, posteriormente à Beira Interior, Guarda, Castelo Branco e a Bragança, e mais tarde a vários concelhos dos distritos de Faro e de Santarém. Já estão disponíveis neste momento e aprovadas algumas centenas de candidaturas, mais de 14 milhões de euros para esta operação. Conseguimos ainda, junto à União Europeia, algumas derrogações importantes, a mais importante das quais aquela que tem a ver com a antecipação de pagamento da PAC, que nos permite que hoje mesmo estejam a ser transferidos para as contas dos agricultores um montante financeiro na ordem dos 546 milhões de euros, como antecipação de pagamentos das diversas medidas da PAC, para acudir a situações de tesouraria, um conjunto de outras derrogações que permitiram o pastoreio de áreas interditas, à luz das regras da Política Agrícola Comum, e esta semana entrará em vigor uma linha de crédito de 5 milhões de euros para a alimentação animal, através da qual os criadores poderão, através de um montante de cerca de 140 euros por cabeça de gado bovino e de cerca de 40 euros por cabeça de gado ovino, obter um empréstimo reembolsável, cujos juros e garantia até 70% do valor será suportado pelo Ministério da Agricultura. A linha de crédito tem um montante, como disse, não sei se disse, mas de 5 milhões de euros. Em suma, são estas as medidas que para a agricultura estão em curso. Continuamos semanalmente a monitorizar a situação e, tal como temos vindo a fazer desde há um ano a esta parte, não deixaremos, se e quando necessário, de adotar outras medidas. Estamos agora à vossa disposição, Sr. Jornalista. O plano que aprovámos, e vale sempre a pena recordar que em julho, pela primeira vez, Portugal aprovou um plano de contingência para a seca, deixa clara qual é a hierarquia de usos de água, sendo que no primeiro patamar está o consumo humano e os hábitos diretamente ligados ao uso humano. E ficam no último lugar dessa hierarquia o regar jardins, o encher piscinas e as fontes ornamentais que não têm, cuja água não é reutilizada, e por isso essas medidas foram cumpridas nesses municípios. Começam agora, ainda há bocadinho surgiu uma notícia, por exemplo, do município de Nelas, que a partir de quarta-feira vai deixar e vai encerrar, naturalmente, temporariamente, as piscinas públicas, e, portanto, essas medidas deverão ser estendidas a todo o país. Nós queremos ter a certeza de que, sendo o problema, repito, heterogéneo, existe sempre a possibilidade de transferir água nos sítios onde ela existe em maior quantidade para os sítios onde ela está em menor quantidade. Há um conjunto de outras medidas também. Só para terem uma ideia, nestes últimos 4 meses foram licenciadas cerca de 3.200 captações e, por exemplo, a partir de agora, elas não vão ser possíveis de continuar a ser licenciadas nos locais onde já hoje existe rede de água. Portanto, essas medidas e esses licenciamentos vão estar interditados a partir de agora.
Porque este é um problema que tende a agravar-se num contexto de alterações climáticas. Há um conjunto de medidas de médio e longo prazo que vão para além destas medidas mais urgentes e mais imediatas. Uma delas, e tem sido fundamental, por exemplo, a partir do Alqueva, para que o problema no Alentejo e no Alentejo anterior seja muito menos grave do que poderia ser naquele que é o 9º ano hidrológico com menor quantidade de chuva, este ano hidrológico se concluiu agora em setembro, como seja a promoção da interligação entre barragens. Da mesma forma, e também no médio prazo, altear o coroamento das barragens. O impacto ambiental é muito reduzido, o investimento também não é um investimento particularmente expressivo e permite aumentarem muito a capacidade que essas mesmas barragens têm. E, falando em investimentos concretos, apesar dos programas de fundos comunitários geridos pelo Ministério do Ambiente serem sobretudo voltados para os sistemas de abastecimento em baixo, isto é, para os sistemas de abastecimento municipal, que levam a casa a água de cada um de nós, há um investimento, com muita expressão, de aproximadamente 50 milhões de euros no Alentejo interior, cujas obras, aliás, já estão algumas delas em curso e que vão permitir com que já no próximo verão, nomeadamente a sede do Conselho de Mértola, veja os seus problemas de dificuldade de acesso à água muito reduzidos. E os problemas serão praticamente velados. Sobre isto em direto para assim, há pouco falou a uso parcimonioso da água. O que é que isto na prática vai significar nos próximos meses e qual é a vossa expectativa para os próximos meses? A nossa expectativa é de que os portugueses percebam que estão mesmo a viver uma situação de seca e que aquela que tem sido o esforço que o Governo, autarquias, Águas de Portugal tem sido feito de maneira a garantir que não falta água para nenhum dos portugueses é mesmo um esforço muito grande. E se nós não, em momento algum, vamos facilitar naquele que é o nosso empenho em assegurar que a água não faltará a nenhum dos portugueses, nós precisamos mesmo da colaboração dos portugueses. E por isso, eles têm mesmo que fazer um uso mais parcimonioso da água, têm que utilizar a água quando naturalmente ela é necessária. A água até é um alimento e, portanto, ela não pode nunca faltar a nenhum dos portugueses, mas o uso que é feito dela por cada um de nós tem que ser muito mais cuidado, muito mais restrito, e também o uso público que é feito dessa mesma água, nomeadamente a lavagem das ruas, na rega dos espaços ajardinados. Neste caso concreto, ela tem que ser mesmo associada a situações de sobrevivência dos próprios prados e dos próprios relevados. E as vossas expectativas para os próximos meses? As nossas expectativas são de, objetivamente, reduzir o consumo de água e adequar o consumo de água àquela que é a disponibilidade hídrica que temos neste momento. Não temos nenhuma expectativa de grande melhoria e há quase confirmação de que a partir de meados desta semana recomeçará a chuva, mas para terem uma ideia, há aproximadamente 10 dias houve uns dias de chuva e estes dias de chuva, num caso concreto, que é o caso de Fagilde, a Albufeira que abastece Viseu, representou 2 horas de consumo. Ou seja, que ninguém se iluda que por chover 2 ou 3 dias que a situação se vai inverter, porque não se vai inverter, e por isso é que é tão necessária esta campanha que queremos iniciar agora, que ainda esta semana chegará aos órgãos de informação escritos e que durante a próxima semana vão chegar certamente à televisão, às rádios, aos multibancos, a todas as outras formas que temos de comunicar. Aliás, como explicou muito bem o meu colega da Agricultura, a reunião que tivemos não foi uma reunião entre nós dois, foi uma reunião interministerial e foram várias as sugestões, estou-me a recordar, por exemplo, da Segurança Social, de outras formas de comunicar e de chegar ao maior número dos portugueses no sentido de garantir que eles farão a utilização mais cuidada da água possível. Não há. Esta é, de facto, a situação mais complexa, até porque estamos a falar de uma barragem que tem uma albufeira de muito pequena dimensão. Uma parte expressiva das barragens já tem menos de 40% da água. Só existe neste momento uma barragem com mais de 80% da sua capacidade com água. Mas, repito, naquelas que são utilizadas para consumo humano e que não estão, o problema mais grave coloca-se no sul do país, de maneira geral, e que não estão ligadas ao Alqueva, aí, que é o caso do Monte Rocha, temos água para 1 ano, desde que, naturalmente, a saibamos utilizar de forma parcimoniosa.
neste momento não temos nenhuma expectativa de que assim venha a acontecer, estamos a chegar ao período em que é normal começar a chover. Dir-lhe-ei que se os portugueses mantiverem e reforçarem um consumo de água mais reduzido, que não teremos problema mais à frente em poder fazer isso de outros sítios onde se venha a colocar essa necessidade, mas precisamente porque no sul do país temos o Alqueva já interligado a outras barragens, não temos essa expectativa. Nós conseguimos fazer isso de outra forma, no caso de Bragança, onde havia uma barragem, a barragem de Veiguinhas, que ainda não tinha sido utilizada para o abastecimento de água e começou agora a ser utilizada para o abastecimento de água. Desculpe. Para os agricultores, para o cultivo. Vamos ver, os problemas graves no setor agrícola fazem-se sentir agora essencialmente na pecuária, uma vez que as culturas de primavera-verão foram concluídas. Aliás, foi uma das preocupações da nossa última reunião, foi garantir uma gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas por forma a que fosse possível concluir a campanha de rega. Tem sido possível disponibilizar águas em quantidades mínimas para que as culturas permanentes não sejam afetadas, mas o problema é que haverá agora provavelmente adiamentos em algumas culturas de outono e inverno, uma vez que não há condições sequer para começar a semear. Haverá algumas culturas que provavelmente não poderão realizar-se, particularmente o arroz, que é a cultura, como sabe, mais utilizadora de água, mas a grande preocupação neste momento é, de facto, o setor da pecuária, que desde há muitos meses, em algumas zonas, tem vindo a lutar com grandes dificuldades. Daí as ajudas que colocámos, em primeiro lugar, para a captação e transporte de água, que abrimos agora relativamente à alimentação animal, sem prejuízo também das medidas adicionais que tivemos que adotar para o fornecimento em espécie de alimentos nas zonas afetadas por incêndios. Como sabe, estamos a distribuir para 44 municípios cerca de 5.000 toneladas de alimentos para um universo pecuário que atinge cerca de 600.000 cabeças de gado, cerca de 100.000 bovinos e cerca de 500 mil de ovinos. Adotámos também uma outra medida, que foi, logo em abril, o abaixamento do preço da água para rega no Alqueva em 30%. Portanto, é o conjunto destas medidas que com elas temos procurado mitigar os efeitos desta seca, tanto já que não há medidas que resolvam este problema, a não ser a própria chuva, mas o Governo continuará naturalmente atento e disponível para cada momento ir adotando as medidas que as circunstâncias determinarem, enfim, tendo sempre em conta que os recursos não são ilimitados, mas que a solidariedade sempre tem funcionado e continuará certamente a funcionar pela parte do Governo. A questão do convénio com a Espanha, portanto, é matéria da tutela do Sr. Ministro do Ambiente. Não, dizer que a Convenção de Albufeira tem sido cumprida e que os valores mínimos de caudais que têm que vir de Espanha, e a situação mais concreta é do Tejo, tem sido sempre cumprida. E mais do que isso, Portugal tem cumprido também. O que é que eu quero dizer com isto? É que há dois volumes de água que têm que ser garantidos na passagem da fronteira e na chegada ao estuário do Tejo. E com o protocolo que foi estabelecido com a entidade gestora, que é uma só das duas barragens que existem no Tejo português, nós temos conseguido garantir a quantidade mínima de caudal ao estuário do Tejo, o que não quer dizer que não exista muito pouca água no Tejo, porque apesar do cumprimento dessas mesmas obrigações internacionais, objetivamente o ano tem sido um ano muito seco e, portanto, o nível de água no Tejo é preocupantemente baixo. Há, de facto, muito pouca água, com o que isso significa de potencial de degradação da própria qualidade da água. Sobre as piscinas municipais, como aqui nelas, já quando a piscina estará encerrada, é uma orientação para todo o país, neste caso? Aquilo que nós temos, esta é uma orientação tendencial, de facto, para todo o país, isto é, as regras que foram definidas na última vez que nos reunimos, há cerca de 2 meses atrás, foram assumidas por todas as autarquias. E é fácil de perceber porque é que as autarquias as assumem. Elas são quem se confronta, em primeiro lugar, com a sua própria necessidade e com a necessidade dos seus municípios. E por isso, não estamos aqui a sugerir não estamos aqui a impor regras dessas. As piscinas continuarão certamente
perfeitamente a funcionar. Agora, quanto mais o problema se vai agravando, mais essas medidas têm que vir e virão a ser assumidas país fora, acreditando nós que vem o inverno, que há de estar próximo disso e que não é necessário. Seja como for, aquilo que é preciso ficar muito claro é que este é um problema de todos os portugueses, mesmo que existam bacias hidrográficas, onde neste momento, maiormente no noroeste do país, onde não se coloque nenhum problema de falta de água, nem seja previsível que venha a colocar-se. Em muitos sítios, os aquíferos são comumente utilizados para o abastecimento de água. Aliás, quando eu referi que temos água para um ano, com exceção de Fagildes, só me estou a referir às águas superficiais. Não temos um valor tão fino daquilo que são as águas subterrâneas e esse problema pode colocar-se antes disso. Nós, aliás, nestes últimos, já dei esse número, foram não só promovidos pelas próprias autarquias e entidades públicas a realização de alguns furos, maiormente, e alguns dos municípios do Alentejo, onde o problema já se colocava há 2 meses atrás, e houve também mais cerca de 3.200 licenças passadas pelas administrações de hidrográfica no país para novos furos, para, com certeza, aproveitar as águas subterrâneas. Não há qualquer razão, se me permite, no que diz respeito ao abastecimento público, e se bem ouvi completamente a sua pergunta, peço desculpa, mas... Horticultura. Pronto, muito bem, então é com certeza com Vossa Excelência, eu peço desculpa. Não creio. Neste momento, as preocupações que temos relativamente a quebras de produtividade são essencialmente no olival de sequeiro e são, designadamente, temos vindo a receber informações relativamente à castanha, portanto, cujo calibre é menor, não houve problemas relativamente às frutas e não antevejo problemas relativamente ao fornecimento de produtos hortícolas. O arroz é uma cultura que este ano, praticamente na Bacia do Sado, já não foi possível fazer por escassez de água. Se a situação persistir, portanto, e se as albufeiras que integram esses perímetros, esses aproveiamentos hidroagrícolas não forem suficientemente recarregáveis, é muito provável que seja uma cultura que sofra redução na próxima campanha, mas enfim, estamos ainda um pouco cedo, porque eu lembro-me que em 95, a primeira vez que assumi funções como Secretário de Estado da Agricultura, estávamos num período exatamente como este. E, no final de outubro, estávamos confrontados com as maiores cheias que o Vale do Mondego e o Baixo Voga conheceram. Portanto, o tempo tem estas particularidades, portanto, obviamente não desejo que venha tanta chuva que coloque problemas de inundação a muito curto prazo, mas de qualquer modo temos de ser prudentes, uma vez que estamos, enfim, no início do outono e é muito provável que com maior ou menor intensidade venhamos a ter chuva a curto prazo. Muito bem. Senhora, muito obrigado, senhores jornalistas, pela vossa atenção. Muito obrigado.